Chianti Clássico, isso mesmo, tá aqui, ó, baita denominação de origem, Chianti Clássico, talvez a denominação de origem com o melhor custo-benefício da Itália, porque você tem Barolo, tem Barbaresco, mas os tops são muito caros. Não que o Chianti seja barato, contudo, ele entrega uma relação custo-benefício, no meu ponto de vista, superior aos Brunelos e Barolos, porque não é tão famoso, mas ele entrega uma qualidade absurda pelo preço que ele cobra, tá? Para quem não me conhece, meu nome é José Carlos, sou sommelier aqui do canal Doutores do Vinho. Se você gosta de vinho e principalmente gosta de Chianti, já fica nesse vídeo, curte, compartilha e se inscreva aqui no nosso canal. A gente vai falar de Chianti Clássico, né? Para quem não sabe, até para contextualizar primeiro, clássico na Itália significa região primária, onde tudo começou. E Chianti não é diferente disso, né? Chianti ficou muito famoso, a região começou a ficar famosa, e todo mundo estava ali do lado, né? Começou a também querer puxar uma sardinha para o seu lado e foi aumentando, durante o passar do tempo, essa região foi aumentando e criando diversos outros tipos aí, subdenominações. Mas em 1932, se não me engano, o consórcio Chianti Clássico se separou do restante da Toscana, dos restantes dos Chiantis, e criou a denominação Chianti Clássico. Então hoje é um consórcio separado, com regras e denominações diferentes do restante dos Chiantis. Não que os outros Chiantis sejam ruins, mas no meu ponto de vista, o clássico ele traz uma tipicidade um pouquinho diferente. Não é melhor nem pior, é diferente, tá? Mas antes de tudo, né, já explicamos a questão do clássico aí, vamos contar a história do Galo Nero. Aí esse galinho que tá aqui, ó, na garrafa. A história do Galo Nero se resume, é uma lenda, uma história que se mistura aí com a lenda e a história que se mistura com a história da Toscana. A região de Siena e Florença viveu em guerra. Por volta do século XIII, eles resolveram tomar uma decisão para delimitar o território de Siena e Florença. Mas como é que iam fazer isso de uma forma que fosse justa? Então, eles escolheram os melhores cavaleiros. Siena escolheu um cavaleiro e Florença também escolheu o seu cavaleiro. E eles iriam cavalgar e quando eles se encontrassem no caminho, naquele ponto delimitaria a região, certo? Bom, Siena escolheu um galo branco, gordo, forte, campeão lá, tudo bem tratado. E a região de Florença escolheu o Galo Nero. Um galo estava magrinho, sofrido. O fato é que o Galo Nero cantou antes do sol nascer e o cavaleiro de Florença já saiu em disparada. O galo de Siena estava bem alimentado, gordinho lá, todo bonitão. Demorou um pouco mais a cantar. E quando ele foi cantar, o cavaleiro de Florença já tinha andado muito. Então, quando eles se cruzaram no caminho, Florença já tinha caminhado muito. E aí Florença delimitou uma história um pouco maior. O fato é que hoje, ainda assim, existe uma rivalidade nas regiões. Siena e Florença são regiões ali que existe uma certa rivalidade e tudo, desde aquela época. Então você já entendeu que Chianti traz muita história. Não é só esse galinho aqui, não é à toa. Então traz toda essa história, essa lenda sobre essa questão do Galo Nero. E aí Chianti começou a usar o Galo Chianti Clássico, traz aqui o Galo Nero bem destacado. Então todo Chianti Clássico traz esse galinho aqui. Ou ele está aqui, ou ele aparece em algum ponto na garrafa, mas normalmente ele está aqui, bem em cima, bem à vista. Mas vamos falar um pouquinho da história da região de Chianti. Chianti Clássico, tá? Hoje a gente vai falar de Chianti Clássico. Depois a gente faz outros vídeos sobre as outras regiões de Chianti. 70 mil hectares preservados, então eles têm um cuidado muito grande com a preservação, inclusive ambiental da região, por conta de tentar manter o clima e o terroir, né? O clima da região, para que esse vinho não tenha uma mudança radical e brusca de estilo de vinho. Porque a gente sabe que se chover mais, chover menos, mais sol, mais frio, vai impactar sim no estilo de vinho que está sendo produzido, não necessariamente na qualidade, mas no estilo de vinho que está sendo produzido. Desses 70 mil hectares, só 7 mil são plantados. Tá? Então, esse volume todo aí tem 7 mil hectares plantados produzindo Chianti Clássico. Até o ano de 2022, 35 milhões de garrafas por ano. Não sei se isso variou um pouco, os números já estão em 2026, né? Mas não deve ter sido tanta coisa. E um ponto importante é que desde o ano de 2002, 80% do que está aqui dentro tem que ser Sangiovese, tá? Porque no passado tinha muito mais coisa ali, tinha outras uvas que eram colocadas. Não é que ficou pior nem ficou melhor, mas acredito eu e que foi muito acertada essa decisão de manter 80% de Sangiovese, porque realmente você traz a tipicidade do Chianti, né? A região da Toscana, a Sangiovese é a uva, né, ícone da região.
E o Sangiovese 80% vai trazer uma tipicidade real ali de uma uva autóctone com uma região muito específica, tá? No passado eles utilizavam um pouco também de uva branca para trazer um pouco de acidez, para trazer um pouco de uma parte um pouco mais aromática, mas desde 2005 não pode mais utilizar uvas brancas. Então eu tenho 80% de Sangiovese, aí desses 20% podem ser diversas uvas que são regulamentadas lá, mas uva branca eu não posso mais. Já falei que em 1932 houve uma separação, né? Chianti clássico, consórcio, como eles chamam, o consórcio de Chianti clássico, desculpa, começou a administrar e cuidar, né, só do Chianti clássico, mudou um pouco a região, e eu tenho hoje basicamente 3 estilos. Na verdade tem um 4º estilo surgindo aí, mas esse vai ser um papo para um outro vídeo. Eu tenho o Chianti clássico, que é esse aqui que eu degustei, que vai variar bastante na faixa de preço, tá? Eu tenho Chianti clássico de boa qualidade aqui no Brasil, principalmente em Minas Gerais, onde a tributação é um pouco mais alta que o resto do país. 120, 130 reais, tem uns um pouco menos, um pouco mais, e vai bater na casa dos 700, 800, 900 reais o Chianti clássico reserva ou Gran Selezione, de acordo com a vinícola ali, se a vinícola é mais famosa, é menos famosa, a qualidade desse vinho. Então eu tenho o Chianti clássico, esse aqui tem que ficar no mínimo 12 meses em maturação. Parte disso passa em barrica, parte disso fica em tempo em garrafa, mas no caso do Chianti clássico eu não tenho uma obrigação de tempo em garrafa. Eu posso ter essa maturação em barris de carvalho, e depois eu posso engarrafar e já colocar no mercado. Então 12 meses após a colheita eu já tenho o Chianti clássico rodando no mercado. Esse aqui que eu bebi essa semana é um 2022. Tá? Depois eu tenho um Chianti clássico reserva, aí eu preciso de 24 meses de maturação na vinícola, mas desses 24 meses, no mínimo 3 meses em garrafa. Tá? Zé, fica o tempo todo em carvalho de primeiro uso, segundo uso, é a mão do enólogo ali, tá? Em geral são vinhos bem equilibrados, então mesmo que ele tenha passagem em madeira de primeiro uso, provavelmente não toda a quantidade fica em madeira de primeiro uso, porque você tem uma madeira muito forte no vinho. Então pode ser que eles façam cortes com Sangiovese, parte da Sangiovese madeira de primeiro uso, parte Sangiovese madeira de segundo ou terceiro uso. Em geral eles vão fazer nesse mix. O certo é que é um vinho bem equilibrado, ele traz uma acidez um pouco mais alta, é extremamente gastronômico, qualquer Chianti, mas o Chianti clássico é extremamente gastronômico, ele traz uma tipicidade, um tanino ali presente, mas legal, não tão duro, traz uma acidez um ponto acima de que alguns vinhos da região ali, então eu acho que ele é gastronômico, ele é espetacular, porque essa acidez ajuda a gordura dos pratos. E para fechar eu tenho o Gran Selezione, que é vinhedo único, aí eu tenho que ter uma vinícola, eu não posso ter, por que vinhedo único? Porque eu posso ter, por exemplo, aqui o Reserva ou Chianti, onde eu tenho uva Sangiovese, 80% tem que ser Sangiovese, mas de propriedades diferentes. Então a vinícola A, a vinícola B, a vinícola C, e eu tenho outro ponto que essa pessoa não tem vinícola, mas ele tem o cultivo da uva. Então eu compro a uva de um, compro a uva de outro, uso parte das minhas uvas. Então eu posso ter um corte de 3 tipos de Chianti no meu vinho, de Sangiovese no meu vinho, mas no caso do Gran Selezione tem que ser o vinhedo único. Então uma parcela do vinhedo, da vinícola, aí tem que ser vinhedo próprio. A vinícola não pode comprar uvas de terceiros. E é muito comum, tá? Não tem nada demais nisso. Mas nesse caso, para ter um controle um pouco maior desses vinhos, para ser um Gran Selezione, o consórcio Chianti clássico exige que seja o vinhedo próprio e uma parcela única desse vinhedo. Então, o que é parcela única? Um micro lote ali, né? Eu não posso ter, por exemplo, a parte da uva plantada na parte norte da propriedade, parte das uvas plantada na parte sul ou em outra parte da vinícola, que pode ser bem grande, né? Então, ele tem que ser uma parcela única de vinhedo próprio da vinícola e ele tem que ficar 30 meses em maturação. Então, parte desse tempo também em garrafa, tá? Mas aí um vinho vai ficar um pouco... É mais raro desse vinho chegar no Brasil, mais complicado. Você encontra alguma coisa mais na Itália. Você vai encontrar mais fácil no Brasil aí, abaixo de 600 reais. Excelentes produtos. O Chianti clássico e o Chianti reserva, tá? Algumas vinícolas mais famosas você vai encontrar isso um pouco mais caro, um pouco mais barato, mas o fato é que você encontra bons vinhos que vão oscilar muito de preço. Então, se você não tem condição de gastar 400, 500 reais, você vai encontrar sim um Chianti clássico na faixa de 120, 130 reais, abaixo de 200 reais, que vai te entregar uma qualidade muito legal. E outros vinhos, é claro, um pouco mais caros. Esse aqui, se não me engano, na faixa de 300 reais a garrafa. Um excelente Chianti clássico, mas a própria Gran Cru, já degustei outros vinhos dela
é um Chianti clássico, eu não me recordo o nome certinho, mas que eu paguei na faixa de 140, 150 reais, numa promoção de Black Friday, até um pouco menos. E em supermercados que possuem boas adegas, você vai encontrar bons Chiantis e Chianti clássico, né? Sempre vai ter ali um supermercado que tem uma adega legal, vai ter um Chianti clássico para te atender muito bem. Então, tá aí a dica de hoje, Chianti clássico. Então, esse aqui foi o Tenuta San Alfonso, um vinho muito legal, entrega bastante complexidade, bastante fruto, uma acidez legal, um tanino macio, um vinho muito gastronômico, recomendo demais. Vale a pena conhecer, para quem não conhece a DO Chianti clássico, vale muito a pena a experiência. Eu acho que vale cada centavinho. E para você que curte a Itália, é uma opção interessante para quem quer beber um bom Sangiovese e não quer gastar uma fortuna de um Brunello muito mais caro. Beleza? Curtiu o vídeo? Seguiu até o final aqui? Já dá uma curtida no nosso vídeo, compartilha no nosso canal. É um prazer te receber aqui. Teve dúvidas sobre Chianti clássico ou sobre outros vinhos? Manda aqui pra gente nos comentários e em breve eu vou lançar o nosso curso, que não vai ser de Itália, vai ser de Portugal, ao vivo, online comigo. Fique ligado, o lançamento vai ser lá no Instagram, mas aqui também eu falo alguma coisa. Beleza, turma? Um abraço, até mais, ótima semana, saúde!